Oi. Ahn, Bom, pessoal, vamos lá. É, eu preparei a aula de hoje como se vocês fossem iniciantes, mas que vocês tivessem um mínimo de conhecimento sobre o Canva, que já tivessem mexido no Canva pelo menos alguma vez, tá? Mas eu vou ser bem didática em relação a tudo. O cronograma da aula, primeiro eu vou mostrar aqui mexendo no Canva e falando com vocês. Depois eu vou abrir uma aba qualquer aqui, um post de Instagram, vou mostrar o que tem dentro da parte de produção das artes. Depois a gente vai fazer um carrossel para alas, é um carrossel infinito. E no final, se der tempo, eu quero fazer pelo menos o iniciozinho de um motion graphics, que são os vídeos animados, aqueles vídeos que tem desenho, a pessoa falando por trás e aparecem umas animações, isso tudo dá para fazer no Canva também. Então, a expectativa é que a gente finalize no motion graphics, tá bom? Bom, gente, vamos lá. O Canva, ele tem melhorado muito de uns anos para cá. Ele antigamente as pessoas ficavam só nas artes, mas hoje ele, inclusive, dá para fazer site nele. Essa parte aqui principal, né? Vou ser bem sincera com vocês, eu não uso muito esse Canva IA. Eu vou abrir com vocês só para mostrar o que tem. Eles falaram recentemente que tinham várias novidades, de fato tem, mas tudo que tem aqui o chat GPT faz e faz melhor. Então, assim, não recomendo tanto usar. Um ponto número 1, tá? O Canva Pro vale super a pena. Ele tem ferramentas que eu, pelo menos que faço arte, trabalho com isso, uso muito. Então, o Canva Pro, tudo que vocês vão ver aqui no meu Canva é do Canva Pro. No caso aqui da gente, né, eu pago um Canva Pro para a equipe e as meninas conseguem entrar no meu plano. Só depois eu vejo o valor e falo para vocês também. Mas aqui nessa parte de Canva IA, ele gera texto, ele faz programação, então você consegue setar quando a pessoa entra, faz uma conta, ou então uma animação X acontece se a pessoa clicar tal coisa, programação mesmo, tá? Não uso muito. Dentro de modelos, no TikTok, se vocês forem procurar chamado Canva Creator, tem vários creators de artes no TikTok que eu sigo. E aí aparece mais para vocês aqui, principalmente do estilo que eu gosto. E aí ele fica aparecendo para mim, eles monetizam. Então eles postam vários tipos de modelo de arte e aí a gente consegue acessar, todo mundo que está dentro do Canva Pro consegue. E aí eles monetizam em cima de todo mundo que usa as artes deles. Então, tem algumas pessoas, tem uma chamada Jaque Zanini, que eu gosto bastante das artes dela, ela tem bastante modelo. Então, você pode também seguir os Canva Creators e você acha tudo nessa parte aqui, tá? Bom, vamos lá. No início aqui, né, a gente já conhece essa página. Na parte de projetos, a gente consegue separar. Então, por exemplo, aqui a gente tem bem organizadinho todos os projetos por marca. Vocês conseguem fazer isso. Se for, por exemplo, você só tiver a sua própria marca e projeto pessoal, bota projeto pessoal e marca. A gente consegue fazer vídeo, consegue fazer arte, planilha. A planilha é a mesma coisa que o Google Sheets. Ele faz alguns designs mais bonitinhos, mas assim, não recomendo muito usar, não. Agora, uma coisa que eu recomendo muito de usar é o Doc do Canva. Eu uso o Doc do Canva mais do que o Doc do Google. O Doc do Canva, a gente consegue personalizar a parte gráfica muito mais. Eu vou abrir aqui com vocês só para mostrar. Por exemplo, teve um material complementar que eu já mandei uma vez lá no grupo, e eu fiz tudo por aqui. A gente consegue adicionar aqui várias ferramentas, design, o título, então ele fica com uma quebra visualmente bonitinha, a gente consegue botar cor na folha toda, conseguimos usar todas essas ferramentas aqui, que depois eu vou mostrar para vocês uma a uma. Então, assim, recomendo muito usar o Doc do Canva.
Editor de foto, vídeo, impressão, isso tudo vocês já sabem, eu não vou focar muito. Vamos lá, marca. Marca é muito interessante, porque eu sei que muita gente não sabe disso. Às vezes, quando a gente faz uma consultoria, aqui na agência a gente tem dois tipos de serviço, né? A gente tem a produção de conteúdo, que o cliente ele fica com a gente, é um serviço de mensalidade, e a gente tem a consultoria, onde a gente cria todo o plano estratégico para o cliente colocar em prática, e a gente entrega para ele fazer. E às vezes ele me pergunta assim, mas como é que eu faço com a paleta de cor e tudo mais? O Canva, eu sempre mostro isso aqui. O Canva, ele tem esses kits de marca. No caso da a gente tem várias marcas, então para a gente é melhor ainda. Mas mesmo que você só tenha uma marca ou um projeto, você consegue padronizar toda a sua marca. Eu vou mostrar depois quando eu abrir uma arte aqui com vocês para fazer, mas a gente consegue só clicar num botão e ele muda toda a arte para colocar dentro da sua identidade visual. Então aqui a gente consegue colocar cor, logotipo, as fontes, inclusive, tem muitas fontes, né? A gente falou na aula de tipografia com a Rafa, muitas fontes a gente pega por fora, no Google Fontes, e aqui você consegue fazer o upload das fontes, caso a fonte da sua marca não esteja no Canva. Tem muita fonte boa no Canva, mas tem algumas que não tem. A gente consegue personalizar a voz da marca, caso você use aquelas IAs de criar texto, fotos, elementos gráficos, ícones. A gente consegue padronizar assim de forma bem legal, assim. Essa ferramenta é uma ferramenta que eu uso bastante. E os apps eu vou entrar com vocês já criando uma arte, eu vou mostrar quais são os aplicativos dentro do Canva que eu uso bastante. Bom, vamos lá. Então, quando a gente abre aqui o nosso... Peraí, deixa eu abrir um novo. Estava até fazendo uma arte de um cliente aqui no Canva mesmo. Vou abrir aqui um novo. Quando você vai abrir, geralmente, eu vou focar aqui como se a gente estivesse criando para o Instagram, tá? A gente clica aqui, post do Instagram, ou criar, porque a gente já consegue colocar o formato do Instagram, porque agora não é 1080 por 1080, é 1080 por 1360. É um pouco mais alongadinho aqui essa parte de cima. E aí vou desmembrando cada um deles, cada uma dessas ferramentas com vocês. Bom, design. Aqui é muito legal essa parte. As pessoas não usam tanto. A gente consegue encontrar modelos de arte e isso muda de acordo com o arquivo que você abre. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui aberto um arquivo de documento, ele ia me dar vários modelos de documento. Se ele fosse me dar se eu fosse abrir para criar um site, ele me dá vários de site. Se eu fosse criar de story, ele ia me dar modelo de story. Então, aqui tem muita coisa bacana, inclusive, principalmente daqueles Canva Creators que eu falei. Então, por exemplo, eu vou chutar aqui, vou botar aqui bold. Então, a gente consegue encontrar vários modelos legais e vou chegar ali na marca, mas a gente consegue randomizar para dentro da paleta da marca e ele já identifica a legibilidade. Então, ele já sabe que o preto não ia ficar legal aqui, nem o lilás. Então, na hora que eu cliquei ali para randomizar a cor, ele já colocou o branco, porque o branco é o único legível ali. Então, ele tem essa inteligência, tá? Mas beleza, voltando. Então, aqui no design, a gente consegue encontrar várias coisas legais na parte de modelos. E na parte de... inclusive, ó, ele até setoriza carrossel, promoção, Dia das Mães, aniversário. Ele já... Só você digitar aqui em cima e ele vai achar para você. Na parte de estilos, também é bem legal. Ele dá sugestões de combinação de cor e de fonte. Inclusive, tem várias sugestões aqui de tipografia que são ótimas. Gosto bastante das sugestões deles e pego várias, principalmente da parte de modelos, tá? Mas eles sugerem várias combinações, então isso é muito útil. Na parte de elementos, essa parte eu uso demais, e a parte do Canva Pro é muito mais rica do que o Canva gratuito, tá? Então, vocês vão estar observando aqui a parte do Canva Pro. Na parte de elementos, eu vou botar aqui qualquer um. Botei evento.
a gente tem essa divisão aqui em cima. Então, elementos gráficos são ícones, né? PNG ou SVG, são ícones que não têm fundo, por exemplo. Fotos, não preciso explicar, né? Vídeos, a gente vai usar bastante na parte de fazer motion graphics, então vou botar aqui um outro exemplo. Coração. A gente tem aqui a parte de cima. Temos mockups. O que são mockups? Eu até abri aqui no Envato para mostrar para vocês. A gente aqui na agência, a gente usa muito mockup. Mockups são protótipos. Ah, pessoal, se travar, vocês me avisem, tá bom? Vocês podem abrir o microfone, alguém aí, e me avisar, porque eu tô vendo que hoje estou dando uma arranhada aqui, mas se travar, vocês me avisem, tá bom? Então, mockups, a gente usa muito mockup aqui na agência. Mas a grande maioria dos mockups, que são esses protótipos aqui que a gente consegue botar a arte direto aqui dentro, e nesse site, principalmente do Envato, tem uns mockups muito ricos, assim, são muito bons. Esse aqui, por exemplo, é super legal. O Canva tem, mas é muito mais limitado, tá? Mas isso aqui é mockup. E aqui, se você procurar... Não, peraí, eu abri aqui. Aqui, se você procurar mockup ali embaixo... Tem alguma parte aqui, daqui a pouco eu acho. Ele vai te apresentar alguns mockups. Então, toda vez que alguém falar mockup, é esse estilo de arte aqui, que a gente consegue colocar a nossa arte dentro de uma foto. Então, a gente tem os mockups, temos as formas, as molduras e os gráficos. Então, a parte de elementos é uma parte que a gente usa bastante. Texto, vou adicionar aqui, vou usar esse daqui que já está aqui. No texto, a gente consegue usar algumas coisas também, né? Quando a gente já tem um kit de marca, a gente usa, ele já abre quando a gente bota adicionar caixa de texto. Agora, nesse caso aqui, ele não foi, mas ele já entra dentro do kit de marca. E aí, a gente tem alguns efeitos que a gente usa também bastante. É bom explorar bastante isso. Esses aqui são autoexplicativos, né? A gente consegue curvá-los. O fundo é bom para colocar com fundo também. E a gente usa muito esse flutuante, porque ele coloca uma sombra bem sutil. Então, para texto, é isso. Deixa eu ver aqui. Ele dá alguns aplicativos, mas eu vou falar dos aplicativos todos no final, inclusive de texto. Marca, eu já falei lá no início. Então, aqui, deixa eu colocar um outro design, só para vocês verem as cores sendo aplicadas. Deixa eu botar isso aqui para ver. Ó, ele vai mesclando dentro da cor da sua paleta. Então, e ele, foi o que eu falei, ele leva em consideração a legibilidade. Então, ele nunca vai colocar um branco no fundo branco ou uma cor clara no fundo claro. Ele leva isso em consideração. E ele também dá sugestões sobre o visual. Por exemplo, essas fontes aqui estão fora da minha paleta. Estão fora da minha identidade de marca. E aí a gente tem a opção de colocar para corrigir tudo. E aí ele já colocou dentro da paleta que eu queria, dentro da tipografia que eu queria. O Canva faz isso, tá? Isso é também uma outra ferramenta que é muito prático. Às vezes, você pegar uma ideia que você teve, ele já automaticamente coloca dentro da sua identidade. Uploads também autoexplicativo. A gente vai, na hora que a gente for fazer o carrossel, a gente vai aprofundar um pouco usando bastante uploads. Projetos, a gente também já falou. E eu vou mostrar aqui uns aplicativos. Dentro do Canva, a gente tem vários aplicativos que dá para a gente usar, né? O Photoshop, por que muitas pessoas usam ainda o Photoshop e não o Canva? O Photoshop, ele já tem todos esses aplicativos acoplados dentro dele mesmo. Então, assim, ele nos dá muito mais possibilidade. Inclusive, o último aplicativo que eu vou mostrar para vocês é um pago por fora do Canva, mas que tem conexão com o Canva. E é ele quem faz toda a diferença para mim no Photoshop, além daqueles mockups ali também só poderem editar no Photoshop. Eu vou passando aqui, vocês vão anotando, tá? Bom, o primeiro aplicativo que eu gosto muito é esse Shape Crop. Deixa eu abrir aqui Tem um que eu já deixei pronto aqui para vocês. Ó, é esse Shape Crop. A gente consegue colocar qualquer imagem, a gente faz o upload aqui da imagem. Vou botar uma imagem qualquer aqui só para vocês conseguirem ver. E aí aqui a gente consegue selecionar
a forma que você quer, e aí ele corta. Então, aqui ele tá, ó, ver tudo, e aí você consegue explorar bastante coisa, tá? Eu gosto muito de usar as letras. Nesse exemplo aqui, eu coloquei uma letra, e o nome desse aplicativo foi o que eu falei, ele não aparece na hora que você abre o Canva. Você tem que vir aqui em aplicativos e procurar, tá? O nome daquele ali é Shape Crop. Shape Cropper. Beleza. Type Gradient. Também é uma outra coisa que no Photoshop a gente tem muita facilidade de colocar gradiente nas coisas, de colocar a mistura de cores. Esse aqui é um aplicativo dentro do Canva para a gente colocar gradiente dentro da tipografia, tá? Então aqui a gente consegue escolher a fonte que quiser, o tipo de gradiente, e aí aqui eu só ilustrei, né? Como que fica. E isso aqui num texto, assim, num título, numa headline, fica bem legal de usar. Não essa combinação de cores aqui, eu só coloquei só para ilustrar que dá para misturar, mas dá um movimento para a letra, tá? Outro que eu gosto bastante. Esse enhancer, ele é muito bom também. Às vezes a gente pega uma imagem do Pinterest, de algum lugar, e ele melhora a imagem. Deixa eu botar aqui, ele tá querendo melhorar essa daqui, não precisa. Mas esse enhancer também é muito útil e é ilimitado. Você pode usar quantas vezes quiser. Às vezes o chat também pode melhorar imagem, e tem os outros aplicativos, mas quando a gente centraliza, fica muito mais rápida a produção, né? Então, fazer tudo no Canva é muito mais rápido. Então, tem esse aplicativo Enhancer. Esse aqui é bem legal, se você quiser fazer uma arte mais elaborada. Ele faz o reflexo ao contrário de qualquer imagem que você quiser. Então, tem muitas artes, muitos designs que ficam muito básicos, né? Então, isso aqui ele melhora para você deixar mais refinado. E aí eu coloquei aqui justamente do só para vocês verem, ele fica muito legal aplicado, tá? Esse Frame Maker, eu botei ali o Shape Cropper. Esse daqui você consegue fazer a sua moldura, né? O que você quiser botar dentro. Você consegue desenhar o frame que você quer. Também é bem útil, tá? Você criar, ele consegue. Você consegue tanto desenhar a forma quanto pegar de uma imagem. Também é bastante útil. Esse daqui também, outra ferramenta que eu uso muito no Photoshop, principalmente para a gente criar esses mockups. Então, por exemplo, eu vou pegar esse mockup, esse aqui. Quando a gente vai tentar botar uma imagem aqui dentro, no Photoshop, quando a gente baixa esse arquivo, ele já vai automático. Mas se você for tentar fazer isso no Canva, a imagem não vai ficar reta porque o card não está reto, né? Então, essa ferramenta aqui, a gente consegue, mexer e, como eu falo, você consegue mudar a perspectiva da imagem. Então, você consegue aplicar em vários mockups dentro do Canva. E aí as artes ficam muito mais bonitas, tá? Então, esse daqui foi um exemplo. Então, imagina uma superfície inclinada, isso aqui também é muito útil. Esse Image Blender, esse que eu falei que no Photoshop, todas essas ferramentas aqui, a gente usa muito. Não sei se vocês já repararam, deixa eu mostrar aqui uma arte que eu estava fazendo aqui agora. Essa textura aqui, né? Vocês estão vendo que tem uma textura aqui, vou aproximar um pouco mais, de papel, né? Não é uma imagem pura, é uma textura. Essa textura, como que a gente faz? A gente pega por exemplo, vou botar aqui, papel. A gente pega essa imagem aqui, a gente joga e no Photoshop, o que a gente faz? A gente coloca essa ferramenta aqui, ó, de multiply. Quando a gente adiciona esse multiply, ele mescla no fundo e não fica forçado. No Canva, qual é a única possibilidade de se fazer isso? É diminuir a opacidade. Depois eu vou fazer uma arte com vocês, eu vou aplicar uma textura. Mas não fica perfeito, fica claro. No Photoshop, não. Ele consegue mesclar perfeitamente, não fica mais claro, mais escuro. Ele realmente coloca a textura atrás. E aí, o Canva, ele deu a possibilidade da gente usar, só que eu achei super caro. Eu fui
ver o preço para dar aula para vocês. E essa ferramenta aqui é $20. É mais fácil pagar o Photoshop e aprender a mexer no Photoshop, porque eu achei muito caro. Mas essa ferramenta aqui de mesclar é justamente para a gente usar textura, para a gente mesclar a imagem. A gente realmente usa muito isso no Photoshop. No Canva tem essa possibilidade, mas é pago à parte. Acho que até tem um teste gratuito para quem quiser fazer o teste. Geralmente a gente usa muito essa Screen e o Multiply. Eles ficam ótimos, tá? E esse aqui é um efeito. Quando vocês forem entrar aqui em aplicativos, a gente tem muita opção. Tem muita coisa. Eu selecionei os melhores, assim, que eu acho que vale mais a pena usar. Mas se vocês forem aqui, ó, tem bastante coisa, tá? Vamos lá. O que mais a gente pode fazer no Canva, né? Primeiro eu tô dando todas as funcionalidades, as ferramentas para vocês, e depois a gente coloca a mão na massa, a gente vai fazer um carrossel da Alas mesmo, tá? Eu não sei se a gente faz um da Alas ou se a gente continua fazendo um que eu estava fazendo para uma marca. Mas vamos lá. O que mais? O que dá para a gente fazer, né? Quando a gente bota uma imagem, ou, enfim, qualquer outra imagem de upload que a gente coloca aqui, não precisa ser uma pessoa, a gente tem algumas ferramentas. Eu vou aqui no editar. Então, primeiro, removedor de fundos. O removedor de fundos melhorou muito do Canva, tá? Então, antigamente ele era meio ruim, mas hoje em dia ele é ótimo. E a gente consegue também selecionar bastante. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui se a gente. Só, selecionar a área. Deixa eu voltar aqui. Selecionar a área. Isso aqui é muito útil, gente. Essa parte aqui é ouro, porque pouca gente sabe. E eu acabei de usar isso. Eu mesma tinha esquecido desse detalhe. Eu falei assim, nossa, é muito mais fácil. Às vezes, por exemplo, nessa arte aqui, deixa eu duplicar essa página, só para vocês verem a aplicação mesmo. Ó, quando eu clico, às vezes, removedor de fundo, ele fica meio ruim, ó. Tá. Mas eu posso selecionar. Então, quando a gente vem aqui em selecionar a área, se você arrastar um pouco para o lado, a gente consegue fazer com a pincelada. Se você aplicar aqui esse beta, a gente consegue selecionar. Então, por exemplo, eu quero só a mulher. Acho que eu errei ali um pouquinho. Vamos ver se ele. Ó, ele selecionou só a mulher. Posso diminuir aqui o tamanho do pincel, botar aqui. Isso aqui também era uma coisa que destacava muito o Photoshop em relação ao Canva antigamente. E hoje a gente tem essa opção. Vocês podem ver que ele é bem certinho, ó. Ele não é ruim. Às vezes tem umas inteligências artificiais que elas pegam um pouco fora e tal. E não, a do Canva é bem boa. Então, esse tipo de ferramenta aqui, essa parte de selecionar área é uma ferramenta nova. Não tinha, até ano passado, não tinha essa ferramenta de que você pode selecionar. Você pode selecionar também, vou botar aqui, desmarcar. Primeiro plano, essa imagem ela é meio difícil, né? Mas ó, ele já selecionou aqui o primeiro plano, que é esse card, o fundo, que é essa parte do fundo. Então, assim, só aqui a gente já consegue fazer bastante coisa. Mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir. Vou selecionar essa parte aqui e vou editar. Quando a gente clica ali em ajuste, depois eu vou voltar de novo para mostrar, a gente consegue fazer todas as edições de foto. Então, deixar mais escuro, deixar mais claro. Uma coisa legal também que eu uso bastante é edição de cores. Então, a gente pega o azul. Às vezes eu quero, por exemplo, trocar a cor da blusa da fulana que está na foto do Canva. A gente seleciona a cor e a gente troca a cor. Então, por exemplo, ó, eu vou falar do verde aqui, né? A gente está falando do verde lá atrás. Deixa eu desmarcar aqui, eu vou selecionar. Ó, eu vou botar aqui da Tainá mesmo, no exemplo dessa nossa cliente. A gente consegue aqui em editar, a gente seleciona primeiro plano, que é ela. Beleza, selecionou. A gente vem aqui em ajustar. E aí a gente consegue, por exemplo, o vinho do casaco dela. Ó, aí uma dica também. Esse aqui, ele vai pegar todo o vinho. Como é que a gente seleciona só o casaco dela? Como é que a gente faz? Mesma coisa que eu ensinei agora. A gente vai desmarcar. Vai vir aqui, ó, com pincelada, beta, e a gente vai selecionar o casaco dela.
No Photoshop, isso é muito mais fácil de fazer, porque ele seleciona melhor as. Ai, calma aí. Ele seleciona melhor os itens da imagem. Vamos ver aqui. Ah, ó. Aí, deixa eu ver aqui. Tirar. Enfim. Esse aqui, você tem que ir com mais cuidado, pegar o pincel pequenininho e tal, mas a gente consegue. A gente seleciona essa parte, volta e mexe só dentro dessa seleção de cor. Deixa eu ver esse daqui, por exemplo. Ó, o verde. Eu quero trocar a cor do verde e botar rosa. Ó, ele fica. Tá vendo? Quero mudar a cereja para azul. A gente consegue mudar. Então, assim, essa ferramenta aqui da edição de cores também é boa. Uma coisa legal, às vezes está num fundo claro, num fundo escuro, você quer inverter, principalmente para logo. Eu vou usar aqui uma logo de exemplo. Vou botar para cá. Então, vou abrir aqui a logo da Alas. Ai, calma aí, deixa eu atualizar aqui. Ó, tá escuro. Eu quero inverter também. Isso foi uma coisa que eu descobri no TikTok e eu adorei. Vem aqui em editar, isso mais para logo e para ícone, tá? Ajustar e só você clicar em inverter. Ele já fica com a cor contrária. Então, para a gente conseguir mudar o fundo, essa ferramenta é bem boa. Bom, beleza, vamos lá. O que mais aqui? Removedor de fundos, gerador de fundos. Às vezes ele viaja um pouco na maionese nesse gerador de fundos, mas às vezes é bom. Deixa eu botar isso aqui para baixo. Borracha mágica, a gente consegue apagar com algum item. Hoje em dia, a gente até no iPhone tem isso, nessa atualização nova, você consegue fazer isso na galeria de fotos mesmo, tá? Mas a gente conseguiria apagar, por exemplo, esse quadro aqui atrás. Captura mágica, captura de texto, não é muito, não uso muito. Expansão mágica eu uso muito. Às vezes a foto ela é assim, ó. Por exemplo, essa aqui da Tainá mesmo. A foto é assim. Vamos supor que tivesse uma coisa muito importante aqui que eu não pudesse cortar expandindo a imagem. Esse expansão mágica, a gente pode botar aqui página inteira, ele pega o contexto da imagem e expande. Isso, inclusive, até para Instagram mesmo, quem usa postar foto no Instagram, também é uma ferramenta mega útil. Eu mesma uso bastante, não só para agência, eu uso até para as minhas fotos mesmo. E aí, ó, ele te dá 4 opções para você expandir as fotos, e aí você vê o que faz mais sentido. Hoje eu expandi uma foto que a foto era bem horizontal e o feed do Instagram ele é mais vertical, né? E aí não ficou legal. Deixa eu até ver se eu tenho essa imagem aqui para vocês verem a aplicação, que às vezes não fica muito legal. Deixa eu ver aqui. Foi essa aqui da Unfire. Deixa eu ver aqui se eu tá aqui. Essa daqui. Olha só como ela é super horizontal. Só que eu não queria perder nenhuma dessas pessoas. Aí coloquei aqui no expansão mágica. Aí vocês vão ver que vai aparecer uns errozinhos. E aí não fica útil. Mas dá para mexer, caso seja muito necessário. O Photoshop também. Por isso, gente, eu tô falando bastante do Photoshop aqui, porque é uma outra ferramenta de edição que as pessoas usam muito. E, ó, olha aqui a perna da pessoa, tá vendo? Não ficou muito legal, ó. Ficou esquisito. Uma vez, assim, lá no início da agência, eu fui contratar uma pessoa e aí ela falou: ai, eu tenho preconceito com quem usa Canva. Eu acho que não tem nada a ver, eu acho que o Canva é ótimo para poupar tempo, ainda mais quem faz muita coisa, muita arte. O Photoshop ele é mais difícil de mexer, mas ele tem umas opções mais refinadas, mas dá para fazer muita coisa no Canva. O que mais aqui que dá para a gente fazer? Sombra eu até apliquei aqui, ó. A sombra, a gente tem vários tipos de sombra, também uso muito nas artes, principalmente a projetada, tá? Principalmente a projetada, mas essas outras aqui são bem legais. O contorno é legal de sugestão para a gente fazer sticker, ó, parece um adesivo. Essa é legal, assim, contorno com fundo branco. O que mais?
Ah, duotone. Duotone também eu uso bastante. Deixa eu botar, por exemplo, essa logo da Alas mesmo. Às vezes eu quero pegar um ícone, a gente vem aqui do outono, a gente consegue mudar a cor de qualquer coisa. Mesmo que não dê para mudar na cor aqui de cima, a gente consegue selecionar a cor e deixa em 2 tons. Vou botar aqui personalizado. Então eu posso botar meio vermelho. Aqui é porque ele tá no inverter, né, gente? É o contrário do vermelho é o azul. Por isso que ele tá azul, que a gente tinha acionado o inverter agora há pouco. Mas botar aqui o azul para ficar ao contrário. Ó, e aí, essa ferramenta também do Otone a gente usa bastante, até para foto mesmo, a gente usa, se quiser deixar uma foto com o mesmo tom, é uma ferramenta também que a gente gosta bastante. Desfoque. Então, por exemplo, nessa imagem que a gente estava fazendo aqui, peraí, eu poderia selecionar o fundo e desfocar. Deixa eu ver uma outra aqui. Essa aqui, essa imagem aqui. Se a gente vier aqui no desfoque, a gente consegue tanto desfocar a imagem inteira, e aí você consegue colocar alguma coisa na frente e aí dá 2 dimensões, é legal. Ou se você pode também, deixa eu dar Ctrl Z aqui, remover desfoque. Pronto. Ou você pode selecionar só a parte, só aqui. Tá um desfoque meio forte, dá pra gente mexer aqui na intensidade, mas é só para vocês entenderem. Dá pra gente fazer assim também, tá? Então é isso, assim, esses são os que eu mais uso. Eu vou fazer com vocês agora uma arte da Alas, para vocês verem as coisas sendo aplicadas, tá? Vamos lá, deixa eu fechar esse daqui. Esses aqui são apresentações, eu também ia falar que a gente faz todas as apresentações da Alas, todas pelo Canva. Então, se vocês forem fazer alguma apresentação, palestra, e aí é aquilo que eu falei, quando a gente entra aqui, ó, ele dá vários exemplos de modelo de apresentação ou do arquivo que você for abrir, ele dá vários, e você pode botar, por exemplo, bold, eu gosto muito do estilo bold, né, do design, a gente vai falar um pouco sobre isso nas próximas aulas, e ele já dá vários, e assim, eu acho linda os modelos do Canva, então era uma coisa que eu ia falar também, e aí vamos lá, né, vamos fazer um carrossel infinito. Deixa eu botar aqui para ver qual é. Esse aqui. Na hora da gente criar um carrossel infinito, né? O que é um carrossel infinito? É aquele que você desliza para o lado e aí você não tem muito a dimensão do que era um slide, do que era o outro. Às vezes você bota um ícone no meio e ele aparece nos 2 slides. Esses são os carrosséis infinitos, que são mais difíceis de fazer, entre aspas. Como é que a gente faz? Na hora de criar, eu vou botar aqui no redimensionar, mas quando vocês forem criar, vocês vão direto no criar. Queria que tamanho personalizado. A altura do Instagram é sempre 1360. E a largura, você vai fazer 1080 vezes a quantidade de slides que você quer nesse carrossel. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem 4 slides nesse carrossel, tá? Então, eu fiz 1080 vezes 4, deu 4.320. Beleza, fiz aqui. E aí, qual é o truque, né, para a gente entender qual é cada slide do carrossel infinito? Quando você abre, ele não vai ter nenhuma dessas réguas aqui, não. Como é que a gente coloca a régua? Vocês vão ver aqui em arquivo, configurações e mostrar réguas. Quando vocês abrirem, vai estar assim, sem nada. E aí, quando você... acho que bem sumiu o que eu tinha feito. Vamos ver aqui. Não, já tá. E como é que você puxa a régua e até onde você puxa? Vocês vão clicar aqui nesses numerozinhos aqui do lado e vão puxar. Ó, por exemplo, o primeiro é 1080. Aí depois vocês vão fazer 1080 mais 1080, aí esse segundo, essa soma aqui, mais 1080, o terceiro. E aí você tem aqui a dimensão dos seus slides. E aí você pode, por exemplo, vou botar aqui um ícone qualquer. Ó, botei aqui, eu gosto muito de usar colagem. Usei aqui a colagem. Essa parte vai estar no primeiro e essa parte vai estar no segundo. Isso é o que muitas pessoas gostam de ver em carrosséis e tudo mais. Mas beleza, vamos continuar. Eu ia fazer aqui um carrossel de cereja mania, que é uma tendência de 2025 que está bombando cereja.
Todo mundo agora quer falar de cereja, a cereja está muito em alta, não só na geração Z, tem várias marcas usando cereja. E aí a gente queria fazer um post sobre isso na aulas. Então vamos lá. Eu já até fiz aqui a copy. Deixa eu abrir aqui a copy para a gente fazer. Como que eu faço? Achei. Como que eu faço os carrosséis, as artes de todo mundo, né? Vocês sabem que tudo. Não, nada se cria, tudo se copia, né? E criatividade, já falei isso várias vezes, criatividade nada mais é do que você ligar referências que você tem. Então, quanto mais referências você tiver, mais fácil vai ficar de você fazer a arte ou de você fazer qualquer coisa na sua vida. Então, eu uso muito o Pinterest. Então, no Pinterest, eu vou abrir aqui para vocês. Vou mostrar o meu Pinterest. Eu tenho vários quadros, vocês podem ver aqui, vários quadros com referências de artes. Então, quando eu quero fazer uma arte, eu pego uma referência de modelo, não é copiar, né? Mas é uma referência de visual. Tipo, por exemplo, eu gostei muito dessa daqui, tá? Não, eu não queria fazer essa para Cereja Mania, não. Inclusive, essa aqui eu estava fazendo para uma outra marca, que é essa daqui, que eu peguei essa ideia. Esse aqui. Esse aqui é o post original que eu peguei do Pinterest. E a ideia é, posso até fazer esse aqui com vocês. A ideia é transformar esse cliente em uma agência de produção de eventos. E eu queria falar para eles que dá para a gente fazer, um post dando a entender que você não precisa fazer grandes eventos. Às vezes você quer fazer uma coisa básica e essa agência de produção de eventos pode ajudar. Então, vou ilustrar aqui, né? O que eu quero fazer? Eu quero tirar esse fundo dessa senhora, que não tem nada a ver, e a gente vai procurar. Eu quero falar assim: precisa de um shooting de última hora? A gente faz. Daí eu vou aqui, shooting. Já falando aqui, né, além fugindo um pouco do Canva, os lugares que eu pego muita referência são Pinterest e um outro site chamado Dupe. Eles também têm várias referências de arte legal. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar uma qualquer, só para a gente terminar aquela arte ali para eu fazer com vocês. Então, vou pegar esse daqui, porque ela falou que queria focar em influenciadora, vou pegar essa imagem aqui. Vamos lá. Aqui eu já tinha trocado. O que eu fiz, né? Vou até refazer essa parte aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Beleza. Eu quero apagar o fundo. Então, a gente vem aqui em editar. Fundo. E, opa, apagou tudo. Apagou tudo? Ah, não, ele já... Isso, pronto. Apagou o fundo. Aí, qual é a ideia, né? A gente botou essa aqui atrás, era a mesma foto. Como é que a gente vem? Vem aqui em posição, essa parte aqui eu não falei para vocês, mas a gente tem posição e organizar. Organizar e camadas. Camadas a gente fala o que está na frente, o que está atrás. E organizar, ele centraliza, ele ajusta referência na página e tal. Então, ó, uma coisa, gostaria que fosse mais assim para aparecer. Beleza. Aqui eu já troquei. Olha, aqui antes era assim, sun, waves. E aí, o que eu fiz? Adicionei um texto, botei aqui em efeitos o fundo branco e coloquei aqui os três. Ótimo. E aí, como é que eu coloco essa imagem só aqui dentro? Aí a gente vem aqui, ó, em elementos e moldura. Vou fazer uma moldura do tamanho que é esse daqui. Vou chegar um pouquinho para cá. Sim, tá bom. A gente vem aqui em upload, coloca aqui dentro. Beleza. Essa parte aqui eu também quero tirar, né? Não quero que esteja escrito isso. Eu quero que esteja escrito a headline desse post. Uma outra coisa que eu falei sobre textura. Gosto muito de usar e vocês podem ver que tá aqui com uma certa textura. Se vocês colocarem texture no Canva, vocês vão ter acesso a várias texturas que são semi-transparentes. Ó, não sei se dá para... Vou aproximar aqui um pouquinho. E aí aqui só tem que tomar cuidado, porque senão ele vai entrar. Esse aqui é uma imagem, né? Essa textura é uma imagem. Então, quando a gente coloca perto, ele entra. Mas não tem problema, não.
Deixa eu trocar aqui. A gente consegue colocar assim. Pronto. E isso aqui é a textura. Enfim, né? Tem que botar direitinho ali, organizar. Ah, uma coisa que dá para fazer também é a gente, ó, bloquear. Eu não falei dessa ferramenta para vocês. A gente consegue bloquear. Pronto, aí eu consigo. Não, ele não tá bloqueado ainda. Bloquear. Ó, pronto, eu bloqueei a camada de trás. E aí a gente consegue mexer sem entrar. Beleza. Vou botar aqui a logo, né? E aí, vamos supor, queria botar logo no fundo branco. Como é que a gente faz? A gente vai lá e inverter. E aí a gente consegue usar. Vou colocar aqui o título, não vou até o final, porque para a gente poder ir ali para o carrossel da aulas, que o tempo já está acabando. Mas aqui o que eu faria? Colocaria escrito: teve ideia de última hora, que é a ideia dessa marca aqui, né? Falar que você pode fazer um shooting, que eles ajudam em qualquer hora. A gente vai aqui, efeito, fundo, a gente bota o fundo branco, letra preta, né? Para ficar certinho. Vou aumentar aqui só para ficar. E beleza. Depois eu vou editar essa parte aqui de baixo. E foi, ficou lindo. Ninguém diz que isso aqui é Canva, e é Canva, tá? Vou abrir aqui a parte que a gente vai fazer essa do Cherry. Eu acho que não vai dar tempo de fazer o Motion Graphics. Eu já tinha até separado aqui para vocês. Depois eu mostro alguns exemplos. Vocês podem ir no Instagram da Alas. Tem vários exemplos de videozinhos que são todos feitos no Canva. A maioria. Tem alguns que não, que a gente faz num aplicativo, um programa da Adobe, que é mais difícil. Mas tem vários que a gente faz no Canva. E aí, provavelmente não vai dar tempo hoje, mas aí na próxima aula que eu der, eu mostro para vocês. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Como é que a gente faz, né? Para ser tudo mesmo fundo, adiciona a forma que você quiser do fundo. Pode ser, no caso desse, né? Como vai ser de cereja, não vai ficar legal o roxo com vermelho. Então, vou botar um fundo mais assim, ou um fundo preto, talvez. Aí a gente vai botar textura. Vou mostrar para vocês algumas texturas que são legais, que a gente usa bastante. Essa daqui eu vou aproximar para vocês verem como é que fica a diferença. Ó. E aí vocês podem colocar algumas diferençazinhas de um slide para outro. Mas eu gosto, por exemplo, aí a gente vem aqui em design. Vocês podem notar que o design daqui ele está sugerido para banner, porque esse formato aqui é de banner. Então, o ideal é que a gente volte para cá e procure o modelo de design dentro da arte com a dimensão do design que você quer. Então, vamos lá, vamos para o Pinterest para a gente ter alguma referência aqui, ó. Eu vou botar Cherry Core. Aí você pode botar design gráfico. Ó, tem vários aqui. Esse daqui eu adorei. E aí, como é que a gente pode fazer esse? Ó, vamos lá. A gente pode colocar uma forma branca. Eu nunca gosto de branco branco, tá? Eu sempre uso um branco gelo. Mas vamos usar esse daqui. Aí, uma outra coisa legal de usar, sombra. A gente usa bastante sombra para dar diferenças de dimensão de um plano para outro. Eu gosto muito. Sombra, vou botar aqui uma outra sombra. Agora eu vou botar uma textura de papel. Vou botar essa daqui. E aí, como é que fica? A gente vai reduzir a opacidade. Ó.
Reduz a opacidade. Beleza. Deixa eu voltar lá para ver. Tava cherry. Aí a gente vai botar aqui um elemento. Vamos lá, cereja. Às vezes, só um PS. Se você procurar em português e inglês, você vai ter resultados diferentes, tá? E geralmente em inglês sempre dá coisas mais legais. Então, a gente pode usar, por exemplo, esse aqui. Não, esse aqui eu não gostei. A gente pode botar. Eu gosto muito de usar colagem, né? Falei. Então, ó, esse aqui tá bem legal. Como é que a gente pode botar da cor das alas? Editar, do outono, personalizado. E aí a gente seleciona a cor que a gente quer. Tá dando uma travadinha. Ó, pronto, tá na cor das alas. Não, eu não sei se eu iria usar a cereja roxa, não, tá? Mas é só para poder explorar bastante aqui com vocês as possibilidades. Colocaria aqui o título. O que que a gente pode fazer aqui com o título? Ó, às vezes, algumas fontes, elas não têm o negrito. O que que a gente pode fazer? Efeito, contorno, a gente seleciona a mesma cor e, ó, ele ficou em negrito. Não é um negrito, né? Mas é um negrito que dá pra gente usar. Ó, cereja mania. Eu nem lembro a headline que a gente tinha escolhido. Deixa eu ver aqui. A headline era uma vez a cereja que pulou para fora do topo do bolo e foi parar no centro das maiores trends de 2025. Aí a gente poderia botar bolo. Eu prefiro usar foto, mas esses bolos aqui estão feios. Bolo cereja. Ó, removedor de fundo. Vou tirar esse aqui de trás, que a gente acho que não fica legal. Era uma vez, aí que texto? Era uma vez. Ó, como tá chegando no final da aula, isso aqui era a copy. Eu vou finalizar esse aqui e vou mandar para vocês. Seria legal, eu posso até compartilhar esse mesmo doc com vocês, para vocês cada uma fazer uma versão desse aqui. Eu faço a minha, vocês fazem a sua desse post. Eu vou deixar aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui onde é que é. Eu vou botar aqui o comentário da copy, né, da conteúdo escrito de cada um dos slides. E aí vocês podem exercitar, fazer a cópia de vocês e exercitar tudo que a gente aprendeu do Canva hoje para fazer esse carrossel de cereja mania. Inclusive, pode até ser legal, assim, o melhor carrossel a gente posta no da Alas. Enfim, a gente pode. Para mim seria ótimo, inclusive eu iria adorar se vocês fizessem. Mas é bom exercitar, porque, gente, tudo que a gente não exercita, a gente perde, a gente esquece tudo. Alguém tem alguma dúvida pontual que queira falar do Canva? Ou, ou não. Se vocês não tiverem, eu gravei a aula, vou subir no YouTube, mas a gente faz isso. A gente finaliza por hoje. Eu vou mandar para vocês esse doc aqui que a gente iniciou, desse carrossel. E aí eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem esse carrossel e me mandarem. E é isso, o que ficar mais legal a gente posta no da aulas. Ou se não quiser postar, eu vou ficar feliz de ajudar e dar umas dicas. Vocês podem fazer esse carrossel, me mandar, e aí eu dou umas dicas de como refinar. Ah, usa uma sombra aqui, usa um item assim, assado. E espero que eu tenha ajudado vocês a mexerem no Canva. Desculpem de novo o sumiço das últimas semanas. Prometo que não sumirei mais, tá? Vocês gostaram dessa aula? Não tem mais dúvidas, mas se tiver dúvida, pode mandar também lá no grupo, tá bom? Que eu respondo lá no grupo. Beleza? Oi, gente. Ah, que bom, Quer. Ó, vou gravar e vou subir no YouTube para mandar para vocês reverem depois. Tá bom, meninas?
Ai, obrigada, Thay. Que bom. Não, mas não, depois eu subo aí você consegue ver a aula inteira. Eu gosto muito do Canva também, gente. Eu nunca vou esquecer essa menina que eu fui contratar ela, foi uma das primeiras pessoas que eu fui contratar ela. Ah, eu tenho preconceito com quem mexe no Canva, acho horrível. Eu achei isso péssimo, porque eu acho que o Canva ele facilita muito, ele come muito tempo, assim, que a gente às vezes perde. O Photoshop é um programa super pesado. Inclusive, se vocês quiserem recomendação de curso para Photoshop, tem um na Doméstica muito bom. Depois eu indico para vocês. Foi o que eu fiz. Eu fiz todos desse cara: Illustrator, Photoshop, After Effects, eu fiz tudo. E eu também acho, para quem faz tudo, gente, quanto mais prático, melhor. Às vezes eu tenho que fazer várias artes de vários clientes rápido. Nossa, eu faço no Canva. E o Canva facilita muito essa questão desses elementos. A gente não fez hoje o Motion Graphics. Eu vou botar, vou encaixar numa outra aula, se vocês quiserem, né? Se vocês não quiserem, eu não boto. Mas, principalmente para fazer esses videozinhos, eu uso muito esses elementos do Canva. Eles têm vários elementos ótimos, assim, para usar. Então, assim, usem o Canva, trabalhem, exercitem, e se vocês fizerem o carrossel, me mandem depois, tá bom? Eu vou gostar muito de ver. Tá bom, meninas? Beijo, obrigada por terem assistido e aguardo depois os comentários e os carrosséis lá no grupo, tá bom? Beijo, gente. Boa noite.